tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Para quem aqui é novo no canal, meu nome é Sandro, eu sou biólogo, professor de ciências e biologia e também aquarista nas horas vagas. Galera, hoje eu tenho um assunto super importante para trabalhar com vocês aqui, que é temperatura, né? Temperatura é um assunto muito legal para a gente trabalhar no aquarismo, porque quando a gente olha os ecossistemas naturais que existem por aí, ela varia, né? Então você tem aí durante a noite uma redução das temperaturas, tem períodos aí que nem agora a gente está passando em tese, né, pelo inverno, um período de baixa temperatura, depois isso aumenta, mas como que a gente lida com isso dentro do aquário, né? Porque eu, por exemplo, estou aqui ao lado dos meus dois cubos, vocês podem perceber que eu estou nesse momento aqui sem nenhum termostato neles, até deixei um aqui para mostrar para vocês, né? Eu tenho aqui um termostato de 25 watts da Oceantec, dá conta legal desses aquários pequenos aqui que eu tenho, e normalmente eu gosto de utilizá-los aí com a proporção de 1 watt por litro. Esses meus aquários aqui têm 15 litros, então sobra até para eles, né? Mas daí você pode pensar, né? Mas Sandro, por que você não está usando? Nesse momento, eu não estou utilizando justamente porque eles estão no período de ciclagem, tá bom? Mas, Sandro, se a gente pensar na questão do período de ciclagem, as bactérias elas se desenvolvem em temperaturas mais altas, né? Então, se você colocar ali no seu termostato, no seu aquecedor com termostato, que é o caso desse, né? 28 graus, ele vai atingir, será que não é legal para ter uma aceleração desse processo? Eu gosto de deixar da maneira mais natural possível, tá bom? Então eu não ligo que haja essa oscilação térmica, principalmente nesse momento que elas não estão com fauna, né? Aquele ali só que está com invertebrado, com uma ampulária, para comer fungo. E já resolveu, depois eu vou postar um antes e depois para vocês. Mas aí tem uma questão muito legal. Por exemplo, um ponto legal é que as plantas também elas se desenvolvem em ambientes que estão mais quentes, elas se desenvolvem mais rápido. Então, quando a gente tem uma temperatura um pouco mais elevada, as plantas elas sintetizam mais uma proteína chamada PIF7, certo? E também sintetiza mais auxina, que é um fito-hormônio que estimula o crescimento desse vegetal. Só que se eu estimular muito, isso é um ponto legal, e eu uso sempre de exemplo as minhas elódias. Se eu, digamos, pegar aqui, aumentar o fotoperíodo, porque eu quero um crescimento mais elevado, e eu aumentar a temperatura, aumentar, sei lá, a injeção de gás carbônico aqui, porque é um produto fundamental para a fotossíntese. O que vai acontecer? Principalmente relacionado à temperatura, devido ao fito-hormônio, a auxina. O que vai acontecer com esse vegetal? Ele vai se desenvolvendo, ele vai ficar cada vez mais comprido, tá bom? Você já pode perceber que tem algumas elódias que ficam bem compridas e com as folhas mais espaçadas. Não é uma elódia, ao meu ver, tão bonita. Eu gosto das elódias, elas bem fofinhas, assim, com bastante folha, bem densa. Mas o que acontece? Eu acelero o crescimento. Acelerei o crescimento, eu vou ter ali o detrimento de alguma outra coisa. Então, por exemplo, eu não vou ter um desenvolvimento tão rápido dessas folhas, porque são outros citormônios que vão trabalhar nessa situação, que não estão sendo produzidos nesse momento, porque a planta está focando em produzir as auxinas. Então, esse é um outro ponto muito interessante para a gente trabalhar, principalmente quando se trata das plantas aquáticas, que a gente consegue controlá-las muito bem aqui dentro. Beleza? Um outro ponto muito fundamental, e aí a gente tem outras questões, porque a gente vai trabalhar com animal dentro do aquário. Ainda não estou falando, por exemplo, focando nos invertebrados, tá bom? Eu vou focar agora somente nos vertebrados. Nos invertebrados, eu vou trabalhar em outro momento com vocês. Eu vou deixar um capítulo, um vídeo só sobre isso, tá bom? Principalmente porque é o que eu vou trabalhar nesses aquários aqui. Quando eu trabalho um pouquinho da questão dos peixes, por exemplo, é um negócio muito delicado, porque o peixe é um animal ectotérmico, beleza? Então é um animal que ele não controla a temperatura do corpo dele, assim como a gente. Eu acredito que todo mundo que está vendo esse vídeo aqui é um ser endotérmico, então que controla a temperatura do corpo. O que acontece? Chegou um ambiente frio, você pode perceber no seu aquário se você não tiver um termostato, aí um aquecedor com termostato. O que vai acontecer? Você pode dar a mesma quantidade de alimento para esse animal e esse animal ele não vai comer. Ele belisca um pouco ou para. Tem a galera aí que curte pescar também sabe que no inverno é mais difícil. Mas Sandro, nós temos peixes que aparecem mais nesse momento. Aí sim, temos mesmo, mas aí é um outro porém. É um assunto para um outro momento. Porque a gente tem seres, tem animais que são adaptados a esse tipo de temperatura. É diferente
da situação que a gente tem aqui, certo? E acredito que quando você tem também o aquário, você quer ver seu peixe mais animado, seu peixe mais motivado, dando voltas por aí pelo aquário, se alimentando. E até, por exemplo, quando você tem o intuito de uma reprodução no seu aquário, a temperatura é um fator fundamental. Porque pensa comigo, tá a temperatura baixa, ele vai se alimentar menos, ele vai se movimentar menos, ele vai ficar mais parado, e aí tem um ponto muito importante: o metabolismo dele não está mais normal. O metabolismo dele, ele ficou desacelerado. As reações químicas acontecem muito mais devagar no corpo dele. Por isso que ele se alimenta menos. É como se ele estivesse economizando energia. Então, esse é um outro ponto que a gente tem que trabalhar também. Qual que é o objetivo aqui dentro? Uma coisa que eu gosto muito é de representar o que está acontecendo no ecossistema natural dele. Então, por exemplo, se eu tenho um peixe da bacia amazônica, ele vive lá o ano inteiro, abre aspas aí, numa temperatura de 26 graus, fecha aspas, porque eu não sei ao certo, eu vou trazer isso para o meu aquário. É a mesma coisa da galera do marinho. A galera do marinho tem um outro, porém, eles não podem deixar a temperatura passar, se eu não me engano, 26, 27 graus. Não pode. Então, porque lá no ecossistema, no ecossistema aquático marinho, é diferente. Tem a questão que a gente pode trabalhar ainda, eu trabalho muito isso em aula com os meus alunos, questão de aquecimento global, aumento da temperatura dos oceanos, o problema que isso gera. E se você não cuidar do seu aquário marinho, é exatamente o que vai acontecer ali dentro. Você vai perder aquela associação que tem ali dentro das zooxantelas com os corais, e eles morrem, ocorre o branqueamento dos corais. Por isso que eu gosto muito, é uma coisa que eu sempre vou falar aqui no canal para vocês, é refletir o que eu vejo na natureza dentro do meu aquário. Ah, Sandro, mas daí demora para reproduzir seu camarão? Demora, mas beleza, vida que segue. E eu gosto, o aquarismo para mim é isso, é ter um pedacinho do ecossistema dentro do meu aquário, certo? É isso que eu curto, isso que eu acho legal, porque eu estou refletindo o que está lá. Então, por isso que eu vejo a temperatura como um fator, ele pode ser até um fator limitante para o desenvolvimento do seu aquário. Por isso que o aquarismo é uma fonte de paciência também. Porque, ó, eu tenho 2 aquários aqui. Montei, bonitinho, água límpida, ela ficou turva no começo, essa aqui nem chegou a ficar turva. E aí, e agora? Tá estável? Não sei ainda, mas eu tenho um período aí, eu vou esperar pelo menos uns 15, 20 dias para eu fazer testes aqui para eu ver a qualidade dessa água. Isso que a gente tem que analisar, né? São vários fatores e hoje eu estou trabalhando a temperatura com vocês. Ainda falaremos sobre amônia, eu vou preparar um vídeo sobre ciclo do nitrogênio para vocês entenderem por que a gente fala tanto da amônia e das bactérias nitrificantes, por que isso é importante para o aquarismo. Então, esse é basicamente o recado que eu queria trazer hoje para vocês aqui. Temperatura é um fator importante? Muito. Mas qual que é o seu objetivo dentro do aquarismo? Ah, eu quero refletir exatamente o que é na natureza, que nem eu gosto de fazer, eu, Sandro, aí é um ponto. Então, será que eu preciso exatamente manter uma temperatura igual ou não, ou preciso aumentar a temperatura? Mas, Sandro, tô com ictio no meu aquário. Problema por fungo. Ah, o que você acha? Aumentar a temperatura? Eu trato o ictio assim, se aparecer no meu aquário. Primeiro, eu tento comprar peixe de procedência, né? Esse é um ponto legal. E outra coisa, se mesmo assim acabar acontecendo, o que eu faço? Eu, particularmente, prefiro aumentar a temperatura do aquário. Aí eu vou lá, aumento a temperatura do aquário, melhoro a alimentação daquele animal para fortalecer o sistema imunológico dele e aos poucos eu vou tirando, trazendo aquilo para o que eu gosto, que é o ambiente natural dele. Beleza? Então acho que esse é um ponto. Você tem que avaliar muito bem o que você quer no aquarismo. Mas, por exemplo, no período de ciclagem, eu já fiz questão, assim, uma época aí, de aumentar a temperatura para a ciclagem acontecer mais rápido, porque com a temperatura mais alta, eu tenho maior desenvolvimento das bactérias nitrificantes que estão lá dentro. Só que a gente também tem que analisar, será que na temperatura mais alta a amônia é um pouco mais tóxica? Mas daí eu tenho que olhar o pH. Se for mais alcalino, sim. Então, tudo isso a gente tem que analisar, porque são fatores que existem dentro dessa caixinha de vidro aqui que a gente que controla. Só que é um ponto muito importante, nós somos responsáveis pela fauna que tem ali dentro. Aliás, pela fauna e pela flora. Nós somos responsáveis. Então, comenta aí o que você acha disso, a respeito da temperatura. Será que a gente deve realmente aumentar sempre a temperatura? Será que eu devo olhar para o ecossistema de onde veio o animal que estou trabalhando, a planta que estou trabalhando? Ou qual que é o meu objetivo? É reprodução? Ou é somente acelerar esse processo reprodutivo? Ou é somente eu, sei lá, só comparar exatamente o que eu tenho lá no ecossistema natural
colocar dentro do aquário. Então vamos refletindo essas situaçõezinhas aí e tentando trazer para dentro do nosso aquário. Isso é um ponto muito importante. Até mesmo uma coisa que eu acho, que nem eu mesmo que gosto muito de trabalhar essa questão do ecossistema natural, né? Trazer as características de lá para cá, eu acho que é um ponto muito legal. Ele vai se reproduzir sim, tá? Não na mesma velocidade se aumentar a temperatura. Eu tenho o lebiste aqui. Se eu colocar a temperatura do aquário ali em 28 graus, elas aceleram a reprodução, eles começam a parir cada vez mais e esse ciclo se acelera. Mas será que é necessário? Será que é esse que é o estado natural das coisas? Então, isso que são pontos fundamentais. A gente tem que entender o básico, a biologia básica. Ah, o metabolismo é mais acelerado em temperaturas maiores, mas será que é assim mesmo no estado natural deles? E eu, como biólogo, curto muito isso, entender a base, o fundamento de tudo, para que eu possa tomar as minhas conclusões, beleza? Eu acho que o meu objetivo nesse canal é justamente isso. Então, mais para frente eu vou trazer também os reviews de aquecedores, eu tenho vários tipos aqui em casa, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles com vocês, e assim a gente vai seguindo. Beleza? Então, galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deixa aí um like, se inscreva no canal quem está conhecendo pela primeira vez e compartilha com os amigos, aquela galera que está começando a conhecer sobre aquarismo ou tenta criar discípulos de aquarismo aí. Beleza? Fica assim então, tchau e até a próxima.